Vamos entrar agora no segundo vídeo sobre a bela história da Rainha Esther. Venha comigo, eu te convido a entrar novamente nessa bela história de uma mulher israelita chamada Hadassah. Agora você me perguntou, mas sim, você não vai falar da Rainha Esther? Como é que você vem falar agora de Hadassah? Sim, isso mesmo, Hadassah. Porque para os judeus, ela era Hadassah e Esther para os persas. Mas como tudo começou? Bem, tudo começou foi simples. Lembra lá daquela rainha que não quis ouvir o chamado do rei e desobedeceu a sua ordem? Sim, aí começa toda aquela história. Por quê? Porque agora não tem mais uma rainha. E o povo dentro do palácio dizia, precisamos de uma rainha. O rei falava, precisamos de uma rainha. O que vamos fazer agora? Então, logo após ter passado a raiva do rei Assuero, os seus servos disseram-lhe que em toda a província fosse procurado moças boas e virgens e de boa aparência para o rei. Então os seus servos foram atrás de todas as moças que tivessem aquele requisito que era necessário para ser rainha e mulher do rei. E naquela bela cidade havia um judeu da tribo de Benjamim, um dos protagonistas principal da nossa história. Era um exilado que foi deportado com os Jeconias e rei de Judá, depois que o rei Nabucodonosor os exilou. Mordecai criou Hadassah, a filha do seu tio órfão de pai e mãe. Ela era bonita e formosa, uma pobre jovem com um passado terrível, mas com um futuro brilhante, digno de uma mulher virtuosa através da sua fé. Várias moças foram levadas, entre elas Hadassah, até a cidade de Susã, sobre os cuidados de Hegai, o guarda das mulheres. Quando Hegai ouviu Esther, se agradou de sua formosura e se apressou em lhe dar os produtos de belezas e alimentos especiais e mais 7 moças e a levou para os melhores aposentos do harém. Perceba que desde já percebemos que Deus nunca havia abandonado e que mesmo em silêncio ele agia em sua vida. Ele escrevia a sua história com seus próprios dedos. Oh, coisa linda! Esther e a sua sabedoria manteve sua história em segredo, assim como seu tio havia ordenado. Mas o tempo passou e após 12 meses de tratamento, as moças eram levadas ao rei uma a uma. E cada uma delas poderia levar aquilo que elas desejassem levar do harém para o palácio. Iam pela manhã e voltavam para o segundo harém, sobre os cuidados de Sargás, o eunuco do rei. E só iam voltar novamente ao rei aquela que o rei chamasse pelo seu nome. Então chegou a vez de Esther ser levada ao rei Assuero no palácio real. E agora, será que Esther vai conseguir conquistar o coração do rei? O que você acha? Eu acredito que vai. Bom, no 10º mês, o rei amou Esther mais que as outras mulheres, e ela ganhou provação e o favor mais do que as outras virgens. O rei colocou a coroa em sua cabeça e fez a rainha em lugar de Vaste. Agora Esther era a rainha de toda aquela província e de Susã. Ela
foi colocada em lugar da grande rainha Vasti. Que lindo Esther fez! Ela foi uma grande mulher que conquistou o coração do rei da Pérsia e salvou o seu povo da morte, Ela era uma mulher abençoada por Deus e cheia da virtude exemplar, não só para aquele povo naquela época, mas hoje também para todas nós, para todos aqueles que gostam de conhecer um bom exemplo de virtude, de fé, de esperança, amor na Bíblia. E houve um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores, o banquete de Esther. Bem, Esther venceu suas adversárias através da beleza interior, pois de nada vale ser bonita por fora e não existir beleza interior. Mesmo Esther tendo beleza física, Deus, através de Agai, a ensinou a ser amável. Todos nós podemos aprender a ser amáveis. Assim como podemos cuidar do nosso corpo, também temos que cuidar do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito e das nossas atitudes, para termos belezas interior e ser guiado pelo Espírito Santo. Temos que ter beleza exterior e beleza interior. Pensei que acabou a história? Agora que vai começar, agora que vai ficar quente. Como toda bela história, tem um vilão. E aqui, assim, também tem um. Sim, aqui não tem fada madrinha, nem gênio da lâmpada ou poço dos desejos. Aqui tem um acima de tudo. Ele tem o poder para fazer e desfazer, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, o majestoso, glorioso, aquele que significa refúgio, proteção e amparo, aquele que te livra das tempestades, das batalhas, aquele que é capaz de transformar água em vinho, aquele que ressuscita os mortos, aquele que faz velório se tornar grande festa de ressuscitação. Olha como ele é mais poderoso do que qualquer fada madrinha, ou príncipe dos desejos, ou poço dos desejos. Ele é poderoso e extraordinário. E tem mais uma coisa, ele é o presente, ele é o passado e ele é o futuro. Ele é poderoso demais, ele é tremendo e é ele que muda toda essa história. Uma história de tramas, de armadilhas, de destruição, de morte, de guerra, mas ali ele decreta a bandeira da vitória e ninguém vai mudar a sorte, a história de Esther que ele mesmo escreveu, a história de Mordecai que ele mesmo escreveu, a história daquele rei que ainda não tinha conhecido apesar de todas as suas riquezas, ainda não tinha a paz, a alegria, mas ele conheceu quando ele casou com a rainha Esther, porque a rainha Esther era uma mulher sábia que tinha o Espírito Santo de Deus dentro dela e levou a sabedoria para dentro daquele palácio e daquele lugar. Mas vamos contar a nossa história porque ela está fervendo, né? Ela está maravilhosa. Agora que você já sabe sobre tudo, a beleza e a formosura da rainha Esther, vamos falar um pouco do seu tio? Sim, Mordecai, que descobriu que o rei Assuero estava em perigo. Nossa, vai começar a parte do suspense, vai começar a parte dos perigos. E revelou a rainha Esther e disse
E a rainha Esther foi até o rei. E o rei mandou investigar o caso. E, de fato, era real. O rei, então, mandou pendurar os conspiradores em uma forca. Ufa, que alegria! O rei já não está mais correndo perigo, porque os que conspiravam contra eles foram pegos por causa do alerta que a rainha Esther levou ao rei, e agora eles estão pendurados sobre a forca. E aquele que tem o poder de ressuscitar, ele não vai querer ressuscitar esses aí. Sabe por quê? Porque eles eram má, tinham maldade dentro dos seus corações e desejavam matar o rei. E Deus, ele ressuscita aqueles que são puros, humildes, aquele que tem espírito bom, aquele onde o bem vai reinar. É maravilhosa essa história. Para você conhecer esse Deus tão poderoso, você precisa fazer mudanças, você precisa reconciliar com Ele, negar muitas coisas e viver uma bela história com Ele, porque Ele vai escrever a sua história com seus próprios dedos, assim como Ele fez com Esther. Mas a nossa história não terminou, ainda vai continuar. E peço que você assista, escute, venha comigo nessa história, no terceiro vídeo da história da rainha Esther. E agora nós vamos conhecer uma outra história no próximo vídeo. Mordecai. Sim, vamos falar de Mordecai e Amã, o grande vilão dessa história. Até o próximo. Não deixe de ver o nosso terceiro vídeo.